Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa. Como que a palavra nos enche, nos alimenta. E como existe a importância da interpretação correta das Escrituras, como o evangelista pensador bem nos disse aqui. A importância da interpretação não pela nossa ótica, que esse é o nosso grande problema, né? Nós olhamos a palavra do Senhor segundo aquilo que nós entendemos ser a verdade. Por isso que quando a gente vai para a presença de Deus, a gente precisa se esvaziar. Precisa haver da nossa parte um esvaziar-se. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo, nem sempre, na maioria das vezes inclusive, está muito distante da verdade das Escrituras. Por isso que o Senhor fala na sua palavra que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Existe um humilhar-se na presença de Deus, que não é você abaixar a cabeça e falar amém para tudo, sendo que você não abriu o coração, não é uma situação exterior. O humilhar-se é, em primeiríssimo lugar, humilhar a tua maneira de pensar, não é? A nossa maneira de pensar, humilhar aquilo que eu penso ser a verdade. Humilhar debaixo da mão de Deus as minhas razões, as minhas justificativas e verdadeiramente colocar o meu coração na presença de Deus para ser ensinada, um coração ensinável pelo Senhor. Interessante que, juntamente com essa palavra do evangelista pensador, o Senhor havia trazido ao meu coração algo que eu quero estar compartilhando com você e tem tudo a ver com essa palavra que foi ministrada. Exatamente sobre a interpretação. Ocorre muitas vezes que as pessoas pegam versículos isolados da Bíblia, sem contextualizarem, sem compreenderem o todo daquela palavra, apenas um versículo isolado, né? E já um pregador aí disse certa vez: texto fora do contexto é pretexto para heresia. Veja só quantas heresias muitas vezes são criadas. Por quê? Porque as pessoas pegam um versículo isolado e interpretam segundo aquilo que está dentro delas, algo para que elas sejam beneficiadas, e ali naturalmente já começa uma heresia e outros adeptos a essa heresia começam a chegar também. Outros que aceitam aquele tipo de conhecimento. E muitas das vezes esse conhecimento é assim, uma forma fácil de servir a Cristo, né? Uma porta larga. O que seria essa porta larga? Tudo que eu pensar, importante é que eu estou na presença de Deus e então Ele me ama e está tudo certo, né? Não uma porta estreita que leva para a vida eterna, que é estreitar aquilo que eu penso, a verdade da Bíblia. Não. A larga, ela é muito mais fácil. Não apenas de entrar por ela, como caminhar nesse lugar. Esse lugar é um lugar de muitas facilidades. Mas o nosso Deus, ele tem nos chamado para esse lugar de olharmos uma vez mais, olharmos uma segunda vez.
buscarmos interpretar aquilo, nós vamos interpretar aquilo que está acontecendo na nossa vida à luz da Bíblia. Poxa vida, por que eu estou passando esse problema há 20 anos, esse mesmo problema? Você precisa, irmão, se questionar, mas não para que você mesmo responda. Mas quando você se questiona e vai para a palavra, para a sabedoria de Deus, certamente Cristo vai ter a resposta para te dar. Se você for a Ele com o coração aberto. Aquele que vier a mim, Ele diz, eu jamais vou lançar fora. É promessa dele. Agora, o ir a Jesus de uma maneira despretensiosa, de uma maneira rendida na presença dele. E é aí que está o grande desafio. Ir até ele, não buscando ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele tem para nos dar, aquilo que é necessário para o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E hoje você que está aqui comigo ao vivo, você que ainda vai ouvir essa mensagem, tem um pão do céu para você, que é essa palavra aqui que eu vou estar compartilhando. Eu estou fazendo aqui apenas um pano de fundo para nós entendermos, como o evangelista pensador disse, a importância da interpretação. Queridos, as pessoas hoje têm uma dificuldade tão grande na interpretação, é uma coisa extraordinária essa dificuldade. Isso elas vão levando para todas as áreas das suas vidas. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. A pessoa faz o anúncio de um celular que ela vai vender. É um celular dela, ela comprou um novo, última geração, ela falou, eu vou vender esse aqui para fazer um dinheiro para comprar outra coisa. Então ela vai lá e coloca todos os dados do seu celular. Meu celular, iPhone 14 Pro Max, tem tanto de memória, cor branca, vale tanto, parcelo em tantas vezes. Isso tudo ela coloca lá na propaganda da venda desse celular. Aí sabe o que nós vamos ver embaixo? Uma chuva de comentários. Que cor é o celular? Qual é a memória? Ele é 14 ou é 15? Ele é iPhone ou é Motorola? Ou é Samsung? Mas está tudo lá. A pessoa não conseguiu ler e interpretar, entender assim. Num caso desse é um texto explícito até mesmo. Explicitamente está ali todas as particularidades do aparelho celular. Mas a pessoa ainda assim ela vai lá e pergunta. Porque a falta de colocar a atenção naquilo que está lendo para compreender o que está lendo. O que está acontecendo hoje na vida, por exemplo, dos estudantes? Eles não conseguem responder as questões porque eles não interpretam a pergunta da questão. Ele apenas lê. Mas ele deveria ler com um olhar interpretativo. Eu vou interpretar, eu vou entender o que essa questão está me propondo, o que essa questão está pedindo de mim. E aí ficaria muito fácil, múltiplas escolhas. Se ele interpreta a questão, ele consegue sim responder. Por que hoje não está acontecendo isso? Porque as pessoas não interpretam mais, elas não entendem o que estão lendo. Elas não entendem. Só que para nós, queridos, existe um caminho. Você lembra do eunuco que estava naquela carruagem e Felipe, o evangelista, aparece ao lado daquela carruagem? E ele estava lendo o profeta Isaías. Qual foi a primeira pergunta que Felipe faz para o eunuco? Você entende o que você está lendo? Você sabe o que o eunuco responde? Você conhece essa passagem? Como eu vou entender se alguém não me explicar? Então havia naquele homem uma fome de entendimento. Ele não estava apenas lendo, ele não estava apenas tendo contato com o conhecimento, como nós temos hoje nas igrejas. Ele não estava apenas sentando no banco da sua igreja para marcar presença aos domingos, para mostrar para o pastor dele que ele não faltou ao culto. Não. Ele tem fome de entender aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê. E ali, o que Felipe faz para aquele homem? Ele interpreta a Bíblia para ele, aquela escritura.
Ele começando daquela escritura, exatamente daquele ponto, que era o que aquele homem tinha naquele momento. Filipe apresenta Jesus para aquele homem. Jesus não vai longe hoje na sua vida. Dentro do ponto que você está hoje, dentro do que você vive hoje, aquilo que você tem hoje de conhecimento. Não espere ter mais. É dentro do que você tem hoje. O Espírito Santo quer vir até você. Ele quer estar com você, para que ele possa interpretar o que você está lendo, o que você está ouvindo. Não apenas como mais uma palavra, mas ele quer trazer a vida Zoe, a vida do tipo de Deus sobre esse conhecimento. Somente depois que essa vida é derramada, existe fruto nessa palavra, existirão frutos nessa palavra. Frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de um comportamento à altura dessa palavra. Então, tudo isso vai gerar frutos. Por que não existem frutos nessa árvore? Essa árvore até mesmo está plantada numa terra boa, ela até mesmo é muito bonita, mas ela não gera frutos para alimentar. Por quê? Porque está faltando uma vida maior nela, está faltando uma energia maior nessa árvore, um adubo aí, que é a interpretação de acordo com a mente de Cristo. A interpretação de acordo com a mente de Cristo, só essa que vai salvar nossas vidas, queridos. Só isso que vai mudar a nossa história. É isso que vai mudar a nossa história. Eu já gostaria de entrar na palavra que eu trouxe para essa tarde, para a gente compartilhar, que está no Salmo 27, se você quiser abrir tua Bíblia. É uma palavra maravilhosa que as pessoas conhecem, leem até bastante, mas nós vamos aqui contextualizar, nós vamos trazer como que nós podemos chegar a esse lugar? E a resposta está no mesmo texto. Né? O mesmo capítulo aqui, ele traz uma indagação e nele mesmo existe a resposta. Interessante. E o Espírito Santo quer trazer a resposta para a nossa vida. Porque o que mais as pessoas têm hoje são questionamentos, talvez de forma errada. Elas deveriam se questionar olhando para si, para a própria vida, para o próprio comportamento, olhando se o comportamento bate com aquilo que ela tem recebido, não questionando Deus, né? Cadê o Senhor, Deus? Cadê que o Senhor não faz? O Senhor não está me ouvindo? Sendo que a própria palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, os ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. E o mesmo texto dá a resposta ali para nós, Isaías 59, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu gostaria de pontuar aqui que pecado, no original grego, significa errar o alvo. Não aqueles pecados que comumente a sociedade cristã coloca, mas aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é errar o alvo. Coisas que às vezes as pessoas não veem aqui do lado de fora, mas aquilo está vivendo dentro de mim e ali o Espírito Santo deseja tratar. O Salmo 27, eu vou ler alguns versículos aqui do início para a gente entrar nisso que o Senhor quer falar. Salmo 27, 1, olha só. O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Então, apenas esses 3 versículos nesse momento, o salmista está falando sobre medo. Medo é algo inerente ao ser humano, está dentro do ser humano. A criança, ela já nasce com isso. Né? Quando nós estudamos, desde a concepção
Desde o embrião ali do feto ao nascimento, os primeiros desenvolvimentos ali infantis, o que que nós vemos? A criança, um dos primeiros sentimentos que vem é o medo da separação da imagem daquela pessoa ao qual ele ama. E normalmente para um bebê é o que? A mãe que amamenta. Por isso que quando a mãe sai de perto do bebê, ele muitas vezes chora. É o medo da ausência, é o medo do afastamento dessa mãe, dessa genitora. Então isso aí já está na raça humana, já está na natureza humana, o medo. O medo de não ter o apoio, o medo de estar sozinho, o medo pelo amanhã, o medo pela eternidade. As pessoas, elas não falam isso diretamente, mas as pessoas vivem dessa maneira. Elas se movimentam dentro desse contexto do medo. Medo de faltar o dinheiro, medo de não ser curado. Eu estou já contextualizando para agora. Medo, a pessoa, por exemplo, que é solteira, ainda nunca se casou, medo de nunca se casar, nunca encontrar uma pessoa, medo de um divórcio porque o casamento não vai bem, medo de os filhos não darem certo, medo, medo, medo. Isso está inerente ao ser humano. E aqui ele está falando: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então, por que ter medo? Por que eu vou ter medo? Se o Senhor é luz e salvação, se o Senhor ilumina o meu caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é aquele que me salva de mim mesmo, o Senhor é aquele que me salva das intempéries da vida, das dificuldades. O Senhor é tudo isso para mim. O Senhor é fortaleza da minha vida. Aí ele fala sobre o estremecimento. Por que eu vou estremecer? Por que eu vou andar? O estremecimento significa já movimentos externos que está exteriorizando que a pessoa está com medo. Por que eu vou andar nisso? Por que eu vou estremecer? Aí ele já começa até a declarar, quando os maus vierem, os meus inimigos me atacarem, os meus adversários, ele já declara, eles é que tropeçarão e cairão. Quer dizer, ele anda num lugar de confiança. Ele até afirma, quando eles vierem, irmãos, eles vão vir contra nós. Os inimigos espirituais, eles estão à espreita. Você que está me ouvindo agora, eles estão à espreita. Ele tenta se parecer a um leão rugindo, mas o nosso verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Mas ele tenta levantar situações, ele tenta trazer engano, trazer mentira, meia-verdade, que você sabe, né? Pior que a mentira é a meia-verdade, é aquilo que se parece com algo verdadeiro, mas não é. E o inimigo das nossas almas, esse que tem se levantado, todo esse mal, ele quer o quê? Destruir os filhos de Deus, os que são filhos, os que são herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E ele ainda chega a falar que ainda que um exército cercá-lo, ele fala novamente, meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Então ele fala sobre medo, temor e confiança, que são coisas muito próximas e que são lugares que muitas vezes o cristão vai transitando ao longo da vida dele. Ele vai transitando entre fé, incredulidade, entre confiança e temor e medo pelo dia do amanhã. E o Salmo 27 continua, ele continua falando o que Deus vai fazer por ele, o Deus que vai libertá-lo, ele fala que ele vai oferecer sacrifícios, e são vários versículos, eu não vou entrar nos demais versículos, agora eu quero chamar a tua atenção para o versículo 8. O único lugar, meu irmão, o único lugar para nós entrarmos, para conseguirmos viver isso daqui na nossa vida. Nós precisamos interpretar a Bíblia. Como viver isso? Como tomar posse desse coração confiante? Como o medo, mesmo que ele venha, não me paralise, não sugue as minhas forças,
Não me faça ficar ali naquele mesmo lugar de inércia.